Rafael, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Rafael, eu comentava aqui com os nossos ouvintes mais cedo que às vezes a pessoa nem sabe que a aposentadoria dela saiu, mas ela já está recebendo mensagem, a ligação de gente empurrando empréstimo consignado e mais um monte de coisa. É complicado isso, eles saberem de uma informação antes mesmo do próprio aposentado. É por aí que um golpe começa? Exatamente. Infelizmente, o vazamento das informações hoje, apesar de termos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que visaria a proteção desses dados e informações pessoais, a gente vê que existe um grande vazamento de informações praticamente em tempo real, das aposentadorias e benefícios que são deferidos pelo INSS. E aí, infelizmente, muitas vezes a pessoa deu entrada lá no por intermédio, né, do site do INSS, ou até mesmo pelo telefone 135, ou até mesmo por um advogado, e ela é comunicada, geralmente, por uma instituição financeira que tem dinheiro liberado para poder fazer um empréstimo consignado, e aí ela descobre que sua aposentadoria ou o seu benefício foi deferido, né? Uhum. Mas nesses momentos que a pessoa cria o alerta e deve ligar, obviamente, a atenção. Porque muitas vezes com essas facilidades ou com essas informações que golpistas se utilizam dessas informações para começar a cometer fraudes contra os aposentados, contra os beneficiários do INSS. E esses golpes, eles envolvem o quê? Normalmente está ligado a um empréstimo que você não fez, ou um golpe dizendo que a sua aposentadoria saiu e não saiu. Quais são os golpes mais comuns para aposentados e pensionistas, Rafael? Golpes muito comuns para quem já está, por exemplo, recebendo aposentadoria, são aqueles em que golpistas alegam, ligando para um aposentado ou para um pensionista e falam: você tem valores a receber, você tem atrasados a receber. E aí se colocam como muitas vezes como servidores do INSS e falam que aquele valor é um valor alto, às vezes, muitas vezes, você tem 50 mil, você tem 70 mil reais a receber, e você precisa só de pagar uma taxinha inicial. E aí passam informações e muitas vezes as pessoas acabam caindo, porque esses golpistas muitas vezes já têm informações muito particulares da pessoa quando liga. Então já sabe o CPF, sabe o nome dos pais, e aí essas informações acabam inviabilizando uma segurança maior do aposentado. E aí, muitas vezes, ele acaba achando que tem aquele valor realmente a receber e faz um Pix ou faz algum pagamento, acreditando que aquele valor vai ser liberado com o pagamento dessa taxa. Outras vezes o golpista vem e fala: olha, seu 13º salário vai ser antecipado, a gente consegue uma antecipação aqui rápida para você, é só você pagar uma taxinha que a gente já libera agora na sua conta, confirma os dados da sua conta, que a gente já vai liberar o dinheirinho na sua conta agora mesmo. E aí, às vezes, a pessoa está precisando, a gente sabe da economia brasileira, a inflação, que está trazendo uma redução muito grande do poder de compra, né, do aposentado, do pensionista brasileiro, e às vezes a pessoa cai na tentação de depositar, às vezes um valor pequeno, e aí às vezes cai nesse golpe, né, que é muito comum. Esse do empréstimo consignado, como você bem disse, também é um golpe muito forte, muitas vezes pedindo alguma transferência pequena para poder liberar. Às vezes a pessoa não tem mais margem consignável, né, que é aquela margem do benefício previdenciário, que ela viabiliza a concessão de novos empréstimos. E aí o golpista fala: você não tem mais margem, mas eu consigo aqui dar um jeitinho. Paga uma taxinha que eu libero a sua margem e você consegue pegar mais um dinheirinho. E aí, esses, entre outros vários, né, golpes, falando muitas vezes assim, colocando a pessoa numa coação. Olha, veja bem, estou te ligando porque seu benefício foi bloqueado pelo INSS por problemas cadastrais. Você tem pendências aqui. Então, quero confirmar algumas informações com você. E aí, passa algumas informações do segurado, e aí o segurado fala: epa, realmente ele sabe minhas informações, ele é funcionário do INSS, e aí acaba pagando alguma Acredita? taxinha para desbloquear o benefício. Um grande absurdo, né? Mas, Uhum. infelizmente, são golpes muito comuns, né? Ou então, muitas Ah, vezes, a pessoa que está desesperada, né, com um agendamento de uma perícia e fala assim: poxa, está demorando muito minha perícia. O criminoso sabe que a pessoa tem um agendamento mais distante, e aí fala assim: olha, eu consigo agilizar, paga uma taxinha que eu agilizo o agendamento da sua perícia. São vários golpes, né, que eles são muito ardilosos, muito criativos, e pois aí as pessoas é. têm que ficar muito atentas a isso, A né? lábia deles é algo, né, incrível. Mas aí o aposentado, o pensionista, ele precisa ficar atento a quê? Primeiro é um serviço público.
não precisa ser pago. Isso beira suborno, né? Não, você paga uma taxinha que eu arranjo uma data mais próxima para você. Só de ter que pagar para receber um benefício, você já desconfia de uma coisa que você tem que receber, independente de pagar ou não, se for direito seu. Então já entra numa contradição aí, né? E outra coisa, o INSS também não entra em contato desse jeito, não é, o Rafael? Tem tanta coisa aí que a gente pode alertar o ouvinte. Exatamente, é muito bem colocado da sua parte, porque esses contatos telefônicos são os principais procurados pelos golpistas, considerando que eles sabem que é a forma mais rápida de alcançar, né, uma pessoa que tem muitas vezes uma fragilidade de entendimento, uma dificuldade tecnológica, né, que traz essa viabilidade de aplicação de um golpe. O INSS não entra em contato por meio telefônico, ele geralmente entra em contato pelos meios oficiais de correspondência, ou muitas vezes por notificações que são expedidas pelo sistema do INSS, às vezes até por mensagem. As pessoas aplicam fraudes por esse motivo, né? Mas é muito bom colocar que as pessoas fiquem atentas, se tiverem dúvidas com relação à idoneidade, que procurem o INSS para poder esclarecer e não passar informações. Porque muitas vezes, se ela entrar no site do INSS e tiver alguma pendência, aí sim ela consegue esclarecer as pendências, resguardar o seu cadastro e ter uma segurança jurídica para não cair nesses golpes. A minha visão é que, muitas vezes, a pessoa que toma algum acesso do golpista e não busca informações com outras pessoas, com filhos, com amigos próximos, para poder esclarecer se aquilo efetivamente pode ser uma questão viável, segura, são as pessoas que geralmente mais caem em fraudes. A gente tem aquelas hipóteses de descontos nos benefícios previdenciários que as pessoas sequer estão sabendo. Aqueles casos das associações fraudulentas que sabem das informações do aposentado e do pensionista e colocam ali um descontozinho sem a pessoa autorizar. Esses processos são hoje centenas de milhares de processos no Brasil, de pessoas que têm descontos sem saber sequer do que se trata. Nunca viram associação, nunca viram aquela entidade na vida delas e desconta ali 40, 50 reais por mês. E às vezes, por não terem acesso ao extrato de pagamento, essas pessoas ficam pagando por vários meses ou vários anos aquele desconto. E esses fraudadores acabam ligando às vezes para o aposentado, falando, olha, você tem aqui um benefício tal, posso autorizar para você? Nunca autoriza sequer por telefone, porque às vezes no processo judicial eles vão se utilizar daquele áudio para poder falar que você autorizou um desconto no seu benefício previdenciário. Então, se por meio de ligação, na minha visão, é o que o aposentado e pensionista tem que ter maior cautela. Ligação, ligue o alerta, porque pode sim ser fraude. Vamos lá, ouvintes aqui falando, se você falou de vazamento, que existe vazamento de dados, o INSS já não sabe quem são essas pessoas, não dá para impedir esse vazamento de dados, porque é alguém lá de dentro. Efetivamente, a Dataprev é um órgão que é responsável pela guarda e gerenciamento das informações, né? Infelizmente, esse vazamento ele é praticamente em tempo real e não se sabe ainda, existem intervenções do Ministério Público, né? Existem intervenções do Poder Público para poder coibir isso, mas infelizmente isso ainda é uma realidade brasileira e as pessoas têm que ficar mais atentas por esse motivo. Nós sabemos de várias ações judiciais que tentam coibir esses vazamentos, mas como eles são fáticos, né, infelizmente por conta dessas questões, principalmente das questões financeiras de empréstimos, automaticamente a gente tem que ficar com mais cautela e mais resguardo aposentado e pensionista. Em alguns casos nós tivemos de questões mais graves, que são aqueles golpes do motoboy, aqueles golpes mais complexos em que eles mandam uma pessoa na sua casa e falam que o seu cartão está bloqueado. E aí a pessoa às vezes passa o cartão com a senha e o golpista vai lá no banco e saca o benefício. Infelizmente isso aí tem acontecido muito, não só com o cartão do benefício, mas às vezes com o cartão do próprio banco, né? O golpista fala assim, eu sou do banco tal, você recebe, e a pessoa acha que realmente aquilo é verdade, e aí fala, vou trocar o seu cartão, leva um outro cartão para a pessoa, num envelope, com uma fraude, e a pessoa passa às vezes a senha e o cartão e cai nesse golpe, né? Infelizmente é uma dura realidade. E aquela saidinha também no banco, né? Quando a pessoa às vezes tem dificuldade tecnológica, vem um golpista e se oferece para poder ajudar o aposentado e pensionista e automaticamente a pessoa cai em um golpe
em que a pessoa busca, muitas vezes leva o cartão com a senha e vai fazendo saques, né? Uhum. E quando a pessoa descobre, tem um golpe grande na sua conta, Oh. né? Temos aqui a participação dos nossos ouvintes. Jesus Luiz conosco, não é isso, João? É isso, doutor Rafael, bom dia. O Jesus ele está perguntando o seguinte para o senhor. Ele quer saber sobre o recebimento do auxílio acidente. Ele fala que tem informações sobre isso ser um benefício vitalício. Ele disse que existem vários vídeos nas redes sociais de escritórios de advocacia que se dizem especializados nesse tipo de causa. Ele está perguntando se isso se trata de uma espécie de golpe. Geralmente, infelizmente hoje, até nessa vertente aí da advocacia previdenciária, os golpistas têm se passado, muitas vezes até por advogados, tá? Para poder fazer esse pedido, né? Fazer esses pedidos de auxílios em que as pessoas buscam, né, essa questão. A verdade é que os benefícios previdenciários que constam no rol de deferimento do INSS, eles são possíveis de serem pleiteados diretamente pelo segurado. Uhum. E geralmente as pessoas buscam o acesso de um auxiliar, de um profissional da sua confiança, para que não caiam nessas hipóteses de passar, às vezes, uma procuração ou de passar uma autorização, uma senha do site do INSS, para que não ocorra esse tipo de fraude. Então, se esse ouvinte foi procurado por uma pessoa que ele sequer conhece, e se ele automaticamente está com receio, é melhor que ele confirme nessa informação. No caso, se ele sofreu o acidente e quer pleitear isso, existem sim a possibilidade de pleitear, né, esse auxílio acidente, mas ele não necessariamente precisa de fazer com essa pessoa que o procurou. Se ele estiver com dúvida da idoneidade, é melhor que ele não tenha acesso para uma pessoa que ele não conhece. Muitas vezes os golpistas ou as pessoas que não têm tanta idoneidade participam de outros estados muito distantes. Então, para que você vai contratar uma pessoa lá em Santa Catarina, por exemplo, se você está aqui no Espírito Santo, que você não conhece, e vai ter uma chance maior de ter uma fraude sobre o seu benefício, né? Vamos lá, Zé Renato falando da experiência dele aqui, a título de registro. Eu detectei no meu contra-cheque um desconto indevido. Fui ao INSS, consegui retirar o desconto, fui ao Procon da Serra e fui ressarcido em dobro 3 meses. A pergunta é a seguinte: como o INSS aceita esse desconto sem a minha autorização? É uma conivência que não se explica. Então, esse é aquele caso que eu passei das associações, né? Obviamente que temos casos de sindicatos, de associações que são idôneas, que são aquelas entidades que efetivamente prestam serviço ao cidadão, né? Eu não estou falando dessas entidades idôneas, eu estou falando daquelas que foram criadas especificamente para angariar fundos de forma indevida, que é esse caso específico que esse ouvinte está narrando. Esse caso não cabe somente a devolução em dobro na forma do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso também cabe dano moral, considerando que a contratação ela foi totalmente indevida e por meio de um convênio. Infelizmente, o INSS deferiu, por meio de portarias, por meio de regulamentações, convênios com entidades associativas. Então, muitas vezes, entidades associativas que se aproveitam desse convênio fazem descontos sem autorização do aposentado e do pensionista, e aí, se a pessoa não autorizou de forma alguma, seja por meio de documento escrito ou até mesmo de alguma assinatura eletrônica, eles não podem fazer esse desconto. Então, além da devolução em dobro, também cabe, além da representação criminal, né, que também é cabível fazer um boletim de ocorrência para que essas questões sejam coibidas pelo Ministério Público, pelas entidades de defesa do aposentado e pensionista, mas também pleitear um dano moral no Poder Judiciário. E aí varia essa indenização. Alguns juízes entendem que seja no mínimo de 2 a 7 mil reais, em média, que tem sido deferido de dano moral para esses casos. A Sandra está aqui dizendo, olha, tem vazamento e vazamento grande, porque são cerca de 20 a 25 ligações que eu recebo por dia. Que isso, gente, é muita infelizmente, coisa. É muito grande a quantidade de reflexo e de assédio ao aposentado e pensionista aqui no Brasil. Eu sei de casos de clientes que muitas vezes trocam de telefone porque não aguentam mais esse monte de ligação, né? A gente tem alguns sites aí que fazem aquele não perturbe, então, existem sites que você consegue fazer o cadastro para você coibir esse tipo de questão. Mas a verdade é que quando eles têm acesso à pessoa, confirmam que é a pessoa realmente, e muitas vezes a pessoa já tem algum empréstimo consignado com alguma instituição,
E, infelizmente, algumas pessoas que se aproveitam de comissionamento ou que sabem da facilidade dessa liberação para receberem comissões, acabam ficando depois o dia todo assediando o aposentado e pensionista para que ele faça empréstimos que muitas vezes não são viáveis para ele. Eu sempre alerto para todos os ouvintes: se você consegue pegar um empréstimo numa entidade idônea, no banco idôneo, é melhor você fazer uma cotação de empréstimo consignado. Você não pode fazer um empréstimo para a primeira pessoa que te liga e fala: vou fazer um empréstimo, você vai pegar e vai liberar. Não faça isso, porque a taxa, muitas vezes, ela é absurda. Os empréstimos sobre cartão de crédito são a maior bola de neve do aposentado e pensionista brasileiro. As pessoas não sabem hoje, se ela tiver desconto na renda, no RMC, que a gente chama, né? Que é na reserva de margem consignável, ela está pagando o resto da vida uma fatura mínima. Imagine você vai lá fazer uma compra no cartão de crédito, você paga aquela fatura mínima, você não pode ficar pagando aquela fatura mínima o resto da vida, porque senão você está criando uma bola de neve financeira. O aposentado e pensionista brasileiro que faz hoje um empréstimo com vinculação a cartão de crédito e não paga fatura, só paga aquele valor mínimo, vai ficar o resto da vida pagando. E aí você paga uma taxa muitas vezes de 4%, 5% ao mês de juros, ao invés de pegar um empréstimo muito mais atrativo, na casa de 1,5%, que não seja sobre cartão de crédito. Então vale esse grande alerta para o aposentado e pensionista. Analise o extrato do seu benefício para ver se você não está nessa bola de neve financeira, senão o resto da vida você vai ficar pagando cartão de crédito no valor mínimo. É isso aí. Nós temos, Rafael, algumas perguntas que ficaram da semana passada também, saindo aí do assunto do golpe, né? O Alcemir dizendo: qual o prazo para o INSS atualizar vínculos quando requeridos? Então, essa questão de prazo contra o INSS, existem regulamentações que 45 dias é um tempo razoável para a autarquia trazer resposta para o segurado. Mas, infelizmente, nós temos visto que, diante da grande redução do quadro de servidores do INSS, é praticamente impossível essa resolução em prazo reduzido, né? A gente vê que, em alguns casos, o computador consegue fazer. O INSS tem um robô hoje que faz uma análise breve de documentação apresentada ou de requerimentos, e aí acaba que existem, infelizmente, graves falhas, né? Algumas falhas de deferimento ou de indeferimento por esse motivo, mas prazo específico seria dos 45 dias, mas se extrapola ou razoável, cabe uma reclamação pela ouvidoria no canal 135, o telefone do INSS, para que aquilo seja resolvido de uma forma mais rápida. Se não houver uma resolução e o aposentado, ou se a pessoa que está pleiteando, né, uma aposentadoria, se achar no direito, pode entrar judicialmente para poder pleitear por meio de mandado de segurança, por exemplo. Rafael, fica comigo, a gente só vai para o Repórter CBN, que tem mais 2 perguntas aqui para você responder. Claro, à disposição. Rapidinho. Estamos de volta com o nosso CBN Vitória, falando sobre aposentadoria. Estamos com o Rafael Vasconcelos, que é advogado especialista em direito previdenciário. Falamos já no início a respeito dos golpes mais comuns quanto a aposentados e pensionistas, aqueles que pegam, né, e podem induzir realmente a pessoa ao erro. E agora estamos respondendo algumas perguntas que ficaram também da última semana. Rafael, já respondemos então o Alcemir, né, a respeito do prazo para atualização de vínculos, e eu tenho aqui agora o Márcio Cousi. Ele diz que ele é aposentado e continua trabalhando e que pretende trabalhar por mais 1 ou 2 anos e tem desconto no INSS. Ele pode pedir revisão do valor da aposentadoria? Essa é uma ótima pergunta que foi trazida, considerando que isso é um dos pontos que a gente traz agora como mais comuns para o aposentado, que continua no mercado de trabalho por conta do poder de compra, né? Considerando que os benefícios previdenciários hoje não suprem a real necessidade do aposentado. Então, existem casos de pessoas que trabalham há 10 anos, 20 anos após a aposentadoria e têm a obrigatoriedade de recolhimento da Previdência, mesmo já estando aposentado e não tendo nenhum bônus, nenhum benefício além da aposentadoria diante daqueles recolhimentos. Nós tivemos algumas demandas, algumas ações no Judiciário brasileiro que pleiteavam exatamente um benefício para esse aposentado que continua no mercado de trabalho. Mas a principal tese, que era chamada de desaposentação,
que visava a melhora, a revisão do benefício previdenciário, com a concessão de um novo, né, que considerasse essas contribuições após a aposentadoria, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal, e isso trouxe um grande prejuízo, um grande déficit para os aposentados que tinham a expectativa de, muitas vezes, dobrar o valor do benefício. Não existe ainda uma regulamentação que viabilize uma revisão em decorrência dessa contribuição após o ato de concessão da aposentadoria. O INSS fundamenta no judiciário brasileiro que o princípio da solidariedade, que a gente contribui para o sistema previdenciário, mas nós não somos os únicos beneficiários do que a gente contribui. Aquilo ali serve para sustentar todo o sistema previdenciário brasileiro. Então, com isso, com esse argumento, o INSS tem feito um lobby muito grande no judiciário para que não sejam devolvidas as contribuições, porque elas são obrigatórias, e para que não exista uma possibilidade de revisar ou de melhorar a aposentadoria em razão de continuar trabalhando. Ao meu ver, isso é um grande absurdo, considerando que, se você está aposentado e você fica doente, por exemplo, você não tem direito de voltar ao sistema previdenciário e falar, agora eu quero ficar encostado recebendo, porque você já recebe a aposentadoria. Então, para que você é obrigado a ficar contribuindo se você não vai ter nenhum bônus em razão dessa contribuição? Né? O princípio da solidariedade, ele acaba sendo, ao meu ver, nessas hipóteses, prejudicial, porque a pessoa continua contribuindo, mas não vai ter nenhum benefício a mais. Então, não recebe vários benefícios do governo em razão disso. Né? Então, ao meu ver, isso é um ponto que deve ser olhado com mais carinho pelo poder legislativo, porque o judiciário pegou a bola e passou para o legislativo. Se eles criarem lei que viabilize isso, aí sim vai ser incluído no ordenamento jurídico brasileiro. Temos aqui o Raimundo perguntando quantos anos de contribuição precisa para se aposentar por idade? Depende, né? A gente tem aquelas regras que nós falamos, né, de transição, né, que são aquelas regras que a gente mencionou na semana passada, que a pessoa tem que cumprir para poder alcançar a aposentadoria de uma forma progressiva, né? Mas a regra geral, no caso dele como homem, se ele quisesse pegar a regra geral, seria de 35 anos. E aí aquela escadinha que a gente falou, né, por tempo de contribuição, ele vai conseguir, por meio do simulador do INSS, verificar se alguma das regras que estão ali descritas, ele consegue se aposentar numa idade menor, né? Se ele consegue se aposentar com regra menor, porque ele já detinha critérios próximos de se aposentar quando foi instituída a reforma em 2019. Temos aqui a pergunta do Olindário. Ele diz o seguinte, está pedindo uma ajuda, né? Porque diz que tem um colega que ele pagou um consignado para um banco, pegou um consignado, dividiu em várias vezes, mas ele continua pagando, o banco está sempre cobrando, isso tem que ter um fim. Como é que chega a esse fim? Ele questiona aqui, porque ele acha que o amigo está sendo lesado pelo banco e estão cobrando mais parcelas do que deveria. Então, infelizmente, o que tem acontecido com essas situações é grave, tá? Mas, ao meu ver, traz uma necessidade de um acompanhamento mais de perto do extrato de empréstimos consignados por todos aqueles que detêm empréstimo. Infelizmente, o que tem acontecido, e muito comumente está acontecido, a pessoa faz o empréstimo consignado, entra no benefício previdenciário e quando está acabando, está chegando no finalzinho lá, fez o empréstimo, por exemplo, 72 parcelas. Quando chega lá na última parcela, o banco muitas vezes entra em contato, ou muitas vezes se utiliza aquela pessoa que é comissionada, às vezes não de forma idônea, né? E faz uma renegociação de dívida. Então, prorroga o contrato que já estava existente. E aí, automaticamente, aquelas 72 parcelas que cessaria aquele contrato, entra um novo contrato, muitas vezes no mesmo prazo ou num prazo menor, e a pessoa fica sempre endividada. Então, para que a pessoa tenha acesso a esse extrato, é muito simples. Basta entrar pelo site meu.inss e na aba de extratos, e aí ela consegue olhar tanto o extrato de pagamento, para ver quais parcelas que estão sendo descontadas, quanto o extrato de empréstimo consignado. Nesse extrato, ela consegue ver número do contrato, prazo de pagamento, qual é a instituição financeira que fez aquele empréstimo, e aí acompanha para ver se aquilo ali realmente ela fez. Se ela não fez, cabe uma discussão judicial, sim, para poder coibir aquele desconto indevido.
Tá certo. Rafael, agradeço mais uma vez sua participação conosco nessa série especial sobre aposentadoria. Muito obrigada, viu, pela atenção em responder os nossos ouvintes. Sempre agradeço, me coloco à disposição e desejo um abençoado final de semana para todos vocês. Para você também, querida. Até a próxima. Até a próxima, um forte abraço. Outra.